A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, seu irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu amado e querido irmão, por ter se inscrito neste canal e estar nos ajudando na divulgação da palavra de Deus, pois o que fazemos aqui é ler a palavra de Deus e orar junto com você. E você, meu amado e querido irmão, que ainda não se inscreveu, nos ajude nessa honrosa tarefa, missão de divulgar a palavra de Deus. Se inscreva, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, meu amado, compartilhe, pois quem compartilha a palavra de Deus pratica um ato de amor, levando a salvação e o conhecimento a outros que ainda não têm. Então faça isso, meu amado. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra neste momento, e você pode ser um instrumento preciosíssimo na mão do Senhor para levar a palavra de Deus. Então, compartilhe. Amados, nós estamos na leitura do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo 15, um assunto bastante polêmico que gerou até discussão na época dos apóstolos. Então vamos lá. Eh, Atos, capítulo 15. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vós não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, anciãos sobre aquela questão. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos, anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também deu a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre servis dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles dentre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram
concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, de boca, vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazei bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. A separação entre Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele de que desde Panfilha se tinham apartado deles e não o acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.